A figura mostra o gráfico, né, dessa função. Bom, produzida por uma calculadora. Confirme que o gráfico não está perdendo nenhuma parte significativa. Né? Parte significativa seria aqui, ó, as raízes, obviamente, né? Isso são partes significativas. E será que ele vai voltar aqui ou não, né? Será que ele vai subir eternamente? Se ele subir eternamente, beleza, né? Deu boa. Ele fez tudo o que devia ter feito. Agora, o problema é se ele não subir eternamente. Daí eu não mostrei todo o gráfico. Bom, eu vejo... Agora, a minha análise vai partir do seguinte ponto. É um polinômio de quarta ordem. Então, um polinômio de quarta ordem, ele tem no máximo 4 raízes reais. Ele tem 4 raízes, mas pode ser que nenhuma seja real. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, x quadrado mais 1 igual a 0, né, ele não tem nenhuma raiz real. Né, não tem nenhuma raiz real, porque o gráfico desse cara vai ser algo assim, ó. Né, ele vai passar... Aqui em cima não tem nenhuma raiz real. Mas x quadrado menos 1 tem 2 raízes reais. Então, eu tenho o gráfico da minha parábola assim, ó. Ele passa tanto pelo menos 1, como pelo mais 1. Tá? Mas não pode ter mais do que 2 raízes. O x na quarta, ele tem 4, né? E eu consigo observar aqui que eu peguei as 4 raízes. Né? Além de tudo, eu consigo perceber quando x tende ao infinito, claro que eu só vou pegar essa parte inicial, né? Que ele vai para o infinito, independente se x vai para mais infinito ou para menos infinito. Chego à conclusão, então, que essa figura mostra todas as partes significativas daquela função sim. Tá? Para mim, isso está bem claro. Vocês, por favor, coloquem aqui no chat, né, para ver se isso aí está bem claro para todo mundo também, para que eu consiga ver. Sim, professor, para mim está claro. Leônidas, Gabriel, está claro essa questão aqui? Beleza. Hoje nós vamos ter um pouco de dificuldade aqui, porque a minha caneta, ela nem sempre quer bem para lá, bem para cá. Né? Ela ainda não, o driver ainda não é o adequado, mas a gente vai conseguindo. Agora pede-se, trace o gráfico dessa equação aqui. Uma boa maneira de eu fazer esse gráfico, né, é encontrar alguns pontos notáveis. Os pontos que eu consigo notar de cara são as raízes, né? Onde x igual a 0, ou quem sabe até, aliás, onde y igual a 0, né? Onde x igual a 0, moleza. Quando x igual a 0, né, de maneira bastante fácil, eu sei que y igual a 2. Isso sem fazer força. Né? X igual a 0, y igual a 2. E como é que eu faço para achar onde y igual a 0? Né? Y igual a 0 quando 0 igual a x ao cubo menos 3x mais 2. Esse aqui já me parece mais difícil. Então, vou escrever ele de novo aqui. X ao cubo menos 3x mais 2. Eu separei um arquivo, para quem quiser dar uma olhada, que se chama Teorema das Raízes Racionais. Esse arquivo aqui, que eu vou deixar disponível também. Ele nos ajuda a encontrar raízes de polinômios superiores a 2, né? Que a 2 nós temos o Bhaskara. Existe fórmula para cúbica também, só que ninguém sabe de cor. Né? Pouca gente sabe de cor. Bom, qual que é o macete que eu uso aqui, que eu acho mais adequado? Eu suponho uma solução, por exemplo, 0. Bom, se eu substituir 0, vai ficar 0 menos 3 vezes 0 mais 2 igual a 0. Bom,
Isso está errado. 0 não é solução. Depois eu suponho outra solução 1. Aí vai ficar 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 2. Né? Vejo se isso dá igual a 0. 1 menos 3 vai dar menos 2 mais 2 igual a 0. Opa, 1 é solução. Não vou querer chutar todas, né? Isso também daí já é um pouco demais. Mas se eu sei que 1 é solução, eu já posso diminuir esse polinômio de terceira ordem num de segunda ordem, porque eu vou fazer x ao cubo menos 3x mais 2 dividido por x menos 1. Agora vamos acompanhar, né? E eu pediria aqui, ó, se tiver algum errinho, me chamem a atenção, não deixem passar. X ao cubo dividido por x, x quadrado. Agora aqui vai ficar x ao cubo menos x quadrado. Porque eu multipliquei esse por esse e esse por esse. Diminuo os dois, esses dois somem. Agora aqui, ó, que nós nos enganamos antes, ó, aqui é mais x quadrado, porque é 0 menos x quadrado. Menos 3x mais 2. Agora, este dividido por esse vai dar mais 1. Mais 1x. Mais x. Olha, de novo, tendendo ao erro, né? Agora, x quadrado menos x. Esse some com esse. Agora aqui vai ficar 2x mais 2. Agora sim, ó, esse dividido por esse vai dar 2. 2x menos 2x esse menos esse dá menos 2. Menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2. Menos 2x mais 2. Pronto, esse corta com esse vai dar 0. Então, eu cheguei à conclusão que x quadrado mais x menos 2, que é a divisão, é igual vezes, né? Vezes x menos 1 é igual a x ao cubo menos 3x mais 2. Eu vou testar isso. Antes foi bom que eu testei, né? Então, isso vai dar x ao cubo mais x quadrado menos 2x. Depois é só multiplicar por menos 1, menos x quadrado, menos x, mais 2. Então, esse x quadrado some com esse, né? E esses aqui ficam menos 3x, deu certo. Eu descobri como fatorar esse polinômio cúbico. Agora aqui eu posso fatorar mais uma vez, né, por soma e produto. O produto dá menos 2 e a soma dá 1. Dá 1 com o número negativo. Isso aí tem cara de menos 2 e 1. Essas são as raízes. Então, eu vou reescrever isso da seguinte maneira. Esse x quadrado, eu vou escrever ele como x mais 2, x menos 1, né? E o outro já está fatorado, x menos 1. Né? Ou x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2. Bom, nós temos isso já na nossa apresentação. Aqui eu acabei fazendo por software, né? 1 e menos 2. Mas nós fizemos da mão, que é importante. Né? E chegamos isso aqui, ó. Tá? X mais 2, x menos 1, x menos 1. Eu sei, então, que o meu gráfico ele vai ter uma raiz em menos 2. Vou colocar aqui, o menos 2, ele vai passar por aqui. Ele vai ter também raiz aqui em 1.
Acontece que aqui em 1 a raiz é duplicada, então eu sei que ele só vai dar um encostãozinho assim, ó. Porque quando a multiplicidade da raiz é par, ele só dá uma encostadinha. Ou assim, né? Nada impediria que fosse assim também, encostadinha, né? Mas ele só encosta, ele não atravessa. E nesse menos 2 aqui, ele pode atravessar assim o assado. Né? Ele cruza, né? Porque aqui a multiplicidade da raiz é ímpar. Bom, eu sei ainda que quando x igual a 0, y vale 2. Então, ele vai passar por aqui também, o gráfico. Bom, eu até arriscaria em fazer um gráfico mais ou menos assim, agora, só no olho, né? Fazer uma coisa meio que vem para cá, né? Cruza por aqui, desce aqui e faz uma coisa assim. Eu arriscaria nisso, né? Mesmo porque ele é x ao cubo, ele vem lá do menos infinito, né? Assim, ó. Ele vem lá do menos infinito e ele acaba indo lá pro mais infinito. Por quê? Porque é x ao cubo, né? Faz o limite só do x ao cubo, né? Que você vai descobrir, né? Que ele vai para o mais infinito para o menos infinito. Mas você pode ir muito mais longe do que isso ainda, né? Você pode descobrir onde que são os pontos de máximo e de mínimo. Né? Eu aqui, o Mamute já disse que é mais ou menos no 2 é um ponto de máximo. Quem disse que é ali? Não é garantido que é ali. Para saber onde é o ponto de máximo, eu vou fazer a derivada e vou igualar a 0. Né? Então, de novo, aqui, ó, y', que eu tinha pedido antes para vocês tentarem, isso é 3x ao quadrado menos 3. Bom, e aí nós conseguimos, com isso, encontrar os pontos onde ela é maior do que 0 ou não, né? Porque x igual a 0 é o ponto onde ela muda de sinal. Vou fazer uma retinha aqui, ó, y', né? Não igual a 0, desculpe, aqui vai ficar mais ou menos 1, né? E mais ou menos 1, porque x quadrado igual a 1. Então, eu tenho aqui menos 1 e mais 1 pontos de análise, né? Só escrever assim, ó, 3 que multiplica x quadrado, ou melhor do que isso, vamos pagar ali, x mais 1, x menos 1. É muito mais inteligente. 3 que multiplica x mais 1, x menos 1. Que é a mesma coisa que está aqui. Agora, quando x é muito pequeno, isso aqui vai dar positivo. Quando x é muito grande, também vai dar positivo. Agora, vamos pegar um x entre menos 1 e mais 1, que é 0. Né? Então, aqui vai dar positivo, aqui vai dar negativo, negativo. Eu sei, então, que a função cresce até 1. Depois ela decresce, só pelo sinal da derivada. E depois ela cresce de novo. Então, o gráfico não é bem esse aqui, né? Vamos apagar esse gráfico e vamos já atualizar ele. Né? Nós vamos ter que ir atualizando de tempos em tempos e sempre cuidar para nunca perder coerência com o que a gente já fez, senão alguma coisa está errada. Então, eu vou de novo dar uma rabiscadinha naquilo que eu imagino que seja o gráfico, em mais uma etapa. Nós vimos que tem uma raiz que atravessa, aqui em menos 2, né, e vai atravessar para cima, tá, porque o gráfico até menos 1, ele cresce. Ele vem do menos infinito e ele vem crescendo, né? Por quê? Pela derivada aqui a gente viu que ele vem crescendo. Bom, ele vem crescendo até 1. Mais ou menos aqui, eu vou fazer ele crescer, né? 1. Poderia fazer mais arredondinho aqui, ó. Daí, depois do 1, ele decresce até o 1 positivo. Para eu saber esse valor de y, não é difícil, tá? Basta colocar lá na função menos 1. Então, menos 1 ao cubo, mais 3, mais 2. Isso vai dar 5, 4. Esse valor aqui é 4, então. O valor é 4.
Eu quero descobrir aqui também qual que é o valor de y, daí eu coloco 1. Se eu colocar 1, eu tenho a impressão que vai dar 0, vai ficar 1 ao cubo menos 3 mais 2. Isso nós já encontramos, vai dar 0. Então, esse segundo valor aqui, ele está aqui, ó, ele é 0. Claro, ali era onde nós íamos ter a raiz dupla, né? Exatamente naquele 1. Né? Então, ali, aqui no 1, é onde nós temos a outra derivada igual a 0 e a raiz de multiplicidade 2. Ele corta aqui pelo 2 o gráfico também, ó. Como é que a gente sabe que ele corta pelo 2? Porque quando x igual a 0, y igual a 2. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. E vai para o infinito. Vou verificar pelas concavidades se isso aqui tem lógica. Como que eu encontro as concavidades? Fazendo a derivada segunda. Tá? Vou fazer a derivada segunda, que é a derivada da derivada. A derivada primeira deu 3x menos 3, né? Então, 3x quadrado menos 3, a derivada segunda vai dar 6x. 6x. Aí você faz o gráfico aqui da análise de sinais, a derivada segunda. Em x igual a 0, há uma mudança de sinal, porque é 6x menos 0, obviamente, né? Quando x é negativo, ela é negativa. Quando x é positivo, ela é positiva. Isso quer dizer o quê? Que ela é convexa até x igual a 0. Ó. Aqui ela é convexa, toda convexa, desse lado de cá. E do lado direito, ela é toda côncava. O que tem coerência total com o nosso gráfico. Né? Gabriel, Leônidas, Kailane, vocês conseguiram entender o que eu fiz aqui? Beatriz? Deu para entender, professor. Deu para entender? Legal, legal. Apesar dos percalços aí, a gente acabou, né? E aqui está o gráfico final, né? O mesmo gráfico que nós fizemos. Agora, eu não sei por que eu coloquei esse coraçãozinho aqui, talvez porque seja o coração da disciplina. O que nós temos que analisar quando fizemos gráficos? Nós temos que pensar nas simetrias, nas intercepções com os eixos, y e x, os máximos e mínimos, né, os extremos, que é onde a derivada existe, onde a derivada não existe ou a derivada é nula, análise de crescimento e decrescimento, as assíntotas, a periodicidade, se ela for trigonométrica, intercepções, de novo, né, tanto em x quanto em y, concavidade, os pontos onde a segunda derivada é nula, e o comportamento terminal, né, que é onde ela vai para o infinito ou menos infinito. Tem coisas aqui que se confundem, tá? Eu vou pegar uma caneta. Agora, isso daqui, ó, tem bastante a ver com isso daqui. São as assíntotas oblíquas. Né? Nós vamos entendê-la mais no futuro. Pontos de inflexão são os pontos onde a segunda derivada é igual a 0. Concavidade tem tudo a ver com a segunda derivada. Esses dois aqui, ó, eles são como se fossem as raízes, né? Quando y igual a 0 são raízes, né? Onde x intercepta y, enfim, né? Se eu tenho um gráfico assim, ó, aqui eu tenho as raízes, né? Que é onde eu intercepto o eixo do x. E aqui eu não posso chamar de raiz, mas é onde eu intercepto o eixo do y. Simetria, sim, às vezes as funções, elas, tipo seno, né? Ou cosseno, melhor ainda. Né? Cosseno, ela é simétrica. X quadrado, ela é simétrica. Seno, eu poderia chamá-la de alguma coisa assim parecida com antissimétrica. Né? Porque se eu tenho um valor aqui, por exemplo, xy, né? Se eu colocar menos x, eu tenho uma espécie de simetria, eu vou ter menos y.
né? O nome dessa simetria é simetria em relação à origem. Tá? Eu tenho simetria em relação ao eixo x, né, que é quando eu troco y por menos y, e fica... Eu troco y por menos y no mesmo x, né? Eu tenho um espelho aqui, ó. Acho que é a melhor maneira que tem de falar. Aqui eu tenho uma simetria em torno do eixo y, e eu posso ter uma dupla simetria, que daí eu chamo simetria com relação à origem. Ou, como eu falei, antissimetria, né? Melhor dizer simetria com eixo à origem, que é um termo mais técnico. Simetria com relação à origem. Origem é um ponto só, não é um eixo, né? Bom, vamos fazer agora o gráfico dessa função aqui, mas de maneira natural, sem ficar decorando muitos passos, tá? Então, eu vou copiá-lo agora e vou colocar ele aqui num novo arquivinho do PowerPoint. Eu quero fazer o gráfico dessa função. Me parece muito difícil e não vai ser apenas através da substituição de pontos, tá? Vai ser aí do jeito, de uma técnica que nós aprendemos agora usando derivadas. Bom, o que eu pensaria em fazer inicialmente? Inicialmente, eu vou colocar x igual a 0 e descobrir quanto que dá y, né? Quando x igual a 0, eu tenho que y igual a menos 8 sobre menos 16. Se eu dividir por 8 em cima, por menos 8 em cima, vai dar 1 meio. Tá? Quando x igual a 0, y igual a 1 meio. O ponto que eu tenho, então, é 0,0.5. Esse é o primeiro ponto, intercepção com o eixo do y. Intercepção com o eixo do x é quando y igual a 0. Então, vai ser quando 2x² menos 8 for igual a 0. Isso vai acontecer quando x² menos 4 for igual a 0. E isso vai acontecer quando x for igual a mais ou menos 2. Parece até que eu já vejo alguma simetria, né? Então, aqui eu encontrei dois pontos, né? O x igual a menos 2, o y 0. O x igual a mais 2, o y também é 0. Se eu for fazer o gráfico aqui, eu já tenho alguns pontinhos que eu já posso colocar aqui, ó. Eu tenho aqui o ponto menos 2, ele passa por aqui, pelo menos encosta, mais 2, e eu tenho o ponto ainda 0,5, eu não vou fazer na mesma escala, tá? Aqui eu vou colocar o ponto 0,5. Certamente não é um triângulo isso, né? É uma função mais suave. Eu observo que tem pontos complicados aqui em que a função não existe, né? Aqui eu tenho x² menos 16 tem que ser diferente de 0. Menos 16. Então, eu chego à conclusão que x tem que ser diferente de mais ou menos 4. Em mais ou menos 4, a função não existe. Quando o denominador dá 0, normalmente eu tenho uma assíntota vertical, a função vai para mais ou menos infinito, né? Então, aqui em menos 4 e mais 4, eu estou vendo que essa função vai um pouco mais longe, né? Eu tenho aqui assíntotas. Eu não sei se ela vai para o mais ou para o menos infinito. Agora eu vou analisar o comportamento dela quando ela for para o infinito. Tá? Qual que vai ser o valor da função quando ela tender a mais ou menos infinito? Bom, eu só vou pegar o 2x² e vou dividir pelo x². Só pego os polinômios de maior ordem, né? Não há necessidade, porque pense bem aqui, 2x² menos 8 dividido por x² menos 16. Se x tende ao infinito, esse cara aqui não faz nem cócega e esse não faz nem cócega. Vai ficar 2x² sobre x², corta esse com esse, vai dar 2. Então, tanto em mais quanto menos infinito,
a função vai tender a 2. Esse meio aí, eu estou vendo que eu vou ter que colocar ele um pouco mais para baixo para o gráfico caber, né? Esse aí vai virar 1. Vou mudar até a cor. O meio ele vai vir para cá. E o 2, porque aqui vai ser meio e aqui vai ser 2, né? Para manter a coerência. O 2 vai ficar aqui. E eu vou torcer para que essa função não suba mais do que 2, senão eu vou ter que desenhar em outro lugar. Provavelmente ela sobe, né, por conta dessas assíntotas, né? Já podemos até redesenhar esse gráfico. De novo, pontos notáveis, que tal com cores diferentes? Pontos notáveis são -2, né, que é onde a função vai passar por aqui. Mais 2, a função vai passar por aqui. E ainda 0,5, que a função vai passar por aqui. Esses são pontos onde a função vai passar. Agora, a função ela vai tender meio, 1, 1,5, 2. Ela vai tender a 2 só no infinito, né? Então, eu tenho aqui uma assíntota horizontal. Ela vai tender a 2. Ela pode começar do 2 e ela volta para o 2. De repente, ela faz uma coisa assim, eu venho, né, pode cruzar aqui, passar por aqui, descer e volta para o 2. Em mais 4 e menos 4, eu tenho assíntotas verticais. E é tudo que eu consegui até agora. Perceba que eu não usei derivada alguma ainda. Agora vem os passos para se usar derivadas. Primeiro, eu vou encontrar a derivada primeira, né, para verificar onde que a função cresce e onde que ela decresce. A derivada da divisão sempre é a derivada do de cima vezes o de baixo, né? Menos a derivada de baixo vezes o de cima dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, a derivada do de cima é 4x, que multiplica o de baixo, x² menos 16, menos a derivada do de baixo, que é 2x, vezes o de cima, 2x² menos 8. Tudo isso aí dividido pela derivada do de baixo ao quadrado, x² menos 16 ao quadrado. E eu vou agora encontrar os pontos onde a derivada não existe e onde ela é 0. Porque ali são pontos críticos, são pontos onde a derivada pode mudar de sinal. De cara, eu vejo que a derivada não existe, né? A primeira derivada não existe em x igual a mais ou menos 4. Claro que não existe. Nem a função existe, é uma assíntota, como é que vai existir a derivada? Não tem como, né? Ufa, que bom, né? É algo satisfatório aí que nós encontramos e coerente. Agora, e quando que ela é 0? Ela é 0 quando tudo o que tiver aqui em cima for 0. Então, vamos igualar isso a 0. Né? Bom, para igualar isso a 0, eu vou dizer que 4x, x² menos 16, é igual a 2x. Eu vou colocar mais um 2 para fora ali. E x² menos 4. Né? Porque é 2x² menos 8. Vou cortar esse x com esse x. Esse 4 com esse 4 aqui. E eu fiquei com x² menos 16 igual a x² menos 4. Isso aí não tem a menor coerência. Como que eu vou dizer que x² menos 16 é igual a x² menos 4? Eu estou dizendo que 16 é igual a 4? Não. Eu não vou poder cortar esses 2x aqui, né? Por alguma razão, isso aí não tá coerente. Vou dar uma olhadinha se eu fiz as derivadas certas. Então, 4x
vezes x² menos 16, menos a derivada do de baixo, menos 2x, que multiplica 2x² menos 8. Aparentemente fiz certo. Eu vou de novo igualar isso a 0, mas agora vou tentar uma outra abordagem. Não vou deixar um igual ao outro. Vou fazer assim, 4x, x² menos 16. Um cubo, provavelmente eu vou ter que fugir, mas menos 4x, x² menos 4, igual a 0. 4x que multiplica, vou colocar em evidência, x² menos 16, se é em evidência, não fecha já o parênteses, menos x² mais 4, igual a 0. Agora, este cortou com este, eu fiquei com 4x, que multiplica 12, menos 12, igual a 0, e eu achei um x igual a 0. Opa, agora sim, né? Quando eu tinha cortado x com x, eu acabei eliminando uma possibilidade de encontrar x, né? O ideal seria fazer o cubo aqui, mas daí eu fiquei com medo também, porque achar raiz cúbica sempre é complicado. A raiz de polinômio cúbico. X igual a 0. Em x igual a 0, eu tenho um ponto de mudança de sinal da derivada. Então, y' igual a 0, né, em x igual a 0. Pontos notáveis agora para a derivada, né, pontos críticos, né? X igual a 0, x igual a mais ou menos 4. Qual que é o valor de y quando x igual a 0? Bom, quando x igual a 0, o valor de y a gente já colocou aqui, ele é 0,5. Além de tudo, além de ser 0,5, a gente sabe que a derivada aqui é 0. A gente só não sabe se é com cavidade para baixo ou para cima ainda aqui. Bom, em menos 4 e mais 4, obviamente, né, a gente sabe que a derivada não existe, né? Então nem vou colocar nada aí, ela não existe. E a segunda derivada? Bom, a segunda derivada, justo vai me dizer se ela é côncava para cima ou para baixo, que é o que eu vou fazer agora. A segunda derivada é a derivada da derivada. Aqui nós pagamos o preço da não simplificação, né? Nós poderíamos ter deixado isso aqui mais simplificado, e eu acho que vamos deixar mais simplificado antes de sair fazendo a segunda derivada. Então, a primeira derivada ainda continua aqui, né? Eu vou colocá-la até aqui, ó, 12 vezes 4 é 48. Então, ela vai ser menos 48x dividido por x² menos 16 ao quadrado. Essa é a primeira derivada. Aqui fica bem mais fácil de ver quando ela é igual a 0, né? Agora vamos fazer a segunda derivada logo abaixo. A derivada do de cima. Vou colocar esse menos 48 aí, multiplicando tudo, que é melhor. Então, é a derivada do elemento de cima, uma vez que esse eu coloquei para fora, né? Vezes o elemento de baixo. Menos a derivada do elemento de baixo. Bom, esse cara aqui eu vou chamar de u. Então, a derivada de u ao quadrado é 2u. Vezes du de x. Du de x é 2x. Vezes o cara lá de cima ainda. E tudo isso aqui vai ser dividido pelo denominador ao quadrado. Na quarta. Que derivada chata, não? Agora, y duas linhas igual a
x quadrado menos 16 na quarta. Esse menos 48 eu vou continuar deixando ele em evidência. E aqui acho que muita coisa vai poder ser cortada, né? Eu tenho uma vezes... é ao quadrado. Vou ter que colocar em evidência, então. Eu vou colocar justo esse x quadrado menos 16 em evidência, porque esse x quadrado menos 16 vai multiplicar x quadrado menos 16. Daí, isso é uma vez só, né? Menos duas... x quadrado menos 16, menos duas vezes... Menos duas vezes só. Nem preciso colocar x quadrado menos 16, uma vez que eu vou colocar em evidência. Eu parei disso aqui, não vai ajudar em nada. Menos duas vezes, né? Porque vai multiplicar aquele lá. Menos duas vezes 2 vezes x quadrado. Porque tem tudo aquilo lá, o x quadrado menos 16, multiplica esse 4x ao quadrado ali, que eu já vou colocar. E aqui era ao quadrado, né? Por isso que continua assim. Isso tudo aqui... Mais um pedacinho para cá, x quadrado menos 16 na quarta. Eu já verifico que a segunda derivada também não existe, né? Faz sentido, em mais ou menos 4. E aqui vai ficar menos 48, que multiplica menos 3x quadrado menos 16. Bom, multiplica tudo por menos 1, né? Aliás, né? Menos 1 vezes menos 1. E aí nós conseguimos encontrar os pontos onde a segunda derivada não existe. E talvez onde ela é zero, né? Se é que 3x quadrado mais 16 é igual a zero em algum momento. Não é. Não tem, porque isso aqui vai ficar x quadrado igual a menos 16 sobre 3. Daí não tem real que isso aconteça. Então, os pontos de análise são apenas em x mais ou menos 4. Bom, vamos fazer, então, essa análise de sinal da primeira derivada e da segunda, e, quem sabe, até da função junto, né? Vai ser meio apertadinho, mas a gente faz. Aqui, ó, eu vou fazer a análise de y linha a linha. Logo acima, eu vou fazer a análise de y'. E um pouquinho acima, a análise de y. Essa função y, ela pode ser reescrita como... Vou fatorar aqui em cima. Ela vai ser 2x quadrado menos 4. Então, é 2x mais 2, x menos 2. Dividido por x mais 4, x menos 4. Eu tenho que fazer análise de sinal também onde ela é zero e onde ela não existe. Então, vou puxar ela um pouquinho mais para a esquerda, só para coincidir com o gráfico aqui, ó. Vai ficar melhor. Coincide bem certinho com o gráfico. A análise de f, né, ou y. Eu faço ela onde ela não existe e onde ela é zero. Aí, mais 2, menos 2. Vou colocar aqui menos 4, menos 2, mais 2 e mais 4. Está coincidindo tudo ali com o gráfico. Bom, quando x é bem pequenininho, né, eu vou ter aqui, ó, negativo, 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 negativo. Isso vai dar positivo. Então, a função é positiva. Quando x é menos 3, por exemplo, quando x é menos 3, aqui vai dar positivo. Aqui já vai dar positivo. Esse é negativo, esse é negativo e esse é negativo. Então, aqui a função vai ficar negativa. Agora, quando x é entre esses dois, que é zero, pega x igual a zero,
x igual a 0, esse aqui vai dar negativo, esse aqui já dá positivo, esse dá positivo, esse dá negativo, então vai ficar positivo. Agora eu vou pegar x igual a 3, positivo, né, entre 2 e 4, 3. Esse aqui dá positivo também, só esse negativo, a função é negativa. E agora, quando x é enorme e positivo, todos são positivos e a função fica positiva. Eu já sei que a função começa acima do eixo x, ela começa positiva. Depois do menos 4, ela é negativa. Em menos 4 sabe Deus o que ela é, né? Em menos 4 sabe Deus. Ela parece que é positiva, sim. Ela é positiva até aqui, ó. Um pouquinho antes do menos 4, né? Em menos 4 ela é assíntota, nós não sabemos. Ela começa positiva e vai até o menos 4 positiva. Como é que ela pode começar aqui até o menos 4? Bom, e digo mais, ela começa aqui, ó, porque lá no infinito, né? Ela começa aqui em 2. A gente sabe que ela tem que começar por essa assíntota. E ela começa na assíntota e termina positiva. Só tem um jeito, ela fazer isso aqui, ó. Só tem esse jeito. Porque se ela fosse para baixo, ela ia terminar na assíntota negativa. Bom, e todo o resto agora vai ter que ser coerente, porque isso aí eu não posso simplesmente ter uma iluminação e achar que foi feito assim, né? Então, eu vou ver se isso tem coerência com a derivada. A derivada também nós analisamos nos pontos mais ou menos 4 e ainda ganhamos um de presente, 0. Então, analiso a derivada aqui, aqui, e ainda ganhei o ponto 0 para analisar. O menos 2 e o mais 2 eu não preciso, tá? Só para a derivada basta esses aqui, onde a derivada é 0 ou onde a derivada não existe. Muito bem. Onde está a derivada primeira está aqui. Vou escrever de novo ela assim, ó, menos 48x dividido por x mais 4, x menos 4. E agora vou analisar os números bem menores do que 4. Então, aqui vai dar negativo, 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 e negativo, ó. Menos, 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 não esqueçam desse menos. Então, a derivada é positiva. O que faz todo sentido para essa função preta, que ela está subindo. Faz todo sentido. Eu vou analisar agora a segunda derivada, porque precisa ser côncava. Não tem como subir convexa, não pode bater contra a assíntota. A assíntota é uma tendência. Vou dar uma espiada aqui na segunda derivada agora. A segunda derivada, ela está escrita mais bonitinha aqui. Então, eu vou abrir o espaço aqui embaixo para escrever ela toda fatorada. Senão não consigo fazer análise de sinal. Segunda derivada é igual a mais 48. Esse cara aqui, como ele não tem raiz real, eu posso deixar ele assim, ó, 3x² mais 16. Porque esse cara sempre é positivo, né? Ele é a tal da parábola que nunca cruza o eixo x, né? Então, o y sempre é positivo. Dividido por... Ah, esse aqui pode ter positivo e negativo, né? Ah, não. Vejam bem. x² menos 16 na quarta, não importa o que dê aqui, ó, ele é elevado na quarta, é sempre positivo. Então, a segunda derivada aqui, eu encontrei, claro, os pontos aqui de mudança, onde há de possível mudança de concavidade, né? E é onde a segunda derivada é 0, ela não existe. Mas eu posso substituir o x que eu quiser aqui, que a segunda derivada sempre vai ser positiva.
O tempo todo. Bom, isso quer dizer que ela é sempre côncava. O que vai de encontro com isso aqui, ó, sempre côncava. Né? Côncava para cima. CC, côncava para cima. Ok, tá certo. Tá, e o resto do gráfico? Bom, o resto do gráfico vem agora. Né? Ele vai para um positivo e do menos 4 ele começa no negativo. Eu até tenho ideia que ele vai dar um pulo para cá, né? E vai fazer isso aqui, uma coisa assim. Mas aqui eu já estou vendo alguma coisa convexa, se ele fizer alguma coisa assim. Não pode? Não pode fazer uma coisa assim. Não pode. Tá? Porque deveria ser côncavo, segundo a nossa análise da derivada aqui. Ele também não pode fazer assim. No máximo, ele poderia fazer assim, então, né? Aqui ele desce côncavo. Só que daí ele é negativo. Bom, vamos ver se ele cresce ou se ele decresce pela análise da derivada, né? E achando os furos. Né? Bom, aqui nós temos a derivada. E agora nós vamos analisar a derivada, aqui pode ser no ponto menos 2 mesmo, ou no ponto menos 1, que é mais fácil, porque aqui é o ponto 0, né? Entre 0 e menos 4, eu vou escolher menos 1, que é mais fácil. Bom, no ponto menos 1 aqui dá negativo, aqui dá positivo, né? Então, positivo, negativo, negativo de novo, já deu mais e deu menos, então é decrescente. Aqui é decrescente. Bom, decrescente não pode ser esse que sobe, tem que ser esse que desce. Bom, mas como ele é negativo, como é que ele pode ser negativo e descer mais ainda, né? A gente talvez tenha errado aqui. Então, vamos fazer a análise de sinal de novo lá em cima, da função. Vou pegar o ponto menos 3 aqui, tá? Menos 3 é o ponto que está entre os dois. Menos 3, daí, e menos 3 aqui dá negativo. Menos 3 aqui dá negativo. Menos 3 aqui dá positivo. Menos 3 aqui dá negativo também. Dá menos. Dá menos. Tá? Então, ele é negativo. Ele é côncavo. Essa concavidade é que está estranha. Vamos fazer a segunda derivada de novo. Porque negativo ele vem aqui para baixo. Se ele fosse negativo e côncavo, só teria um jeito de eu representar ele. Não tem como eu fazer uma coisa assim. Ele vai... Não, isso está errado. Alguma coisa aí não está coerente. Então, vamos fazer de novo a segunda derivada, né? Ou pelo menos acompanhar aqui, ó. Menos 48, que multiplica x² menos 16, que tinha sumido, que multiplica... Aqui eu vou colocar mais 48, porque aqui vai ficar 3x² mais 16. 3x² mais 16, que sumir com outro sinal, sobre x² menos 16 na quarta. Você pode querer simplificar esse com esse, e você pode, tá? Mas eu não vou fazer isso, porque daí eu sei que esse de baixo sempre é positivo. E aqui, esse aqui sempre é positivo também, ó. E só esse aqui que vai ser responsável pela mudança do sinal, né? Porque ali vai ficar x mais 4, x menos 4. Né? Então, só vou me preocupar com a mudança de sinal aqui e aqui.
Ali pode haver, sim, mudança de sinal agora. É só pensar um pouquinho, né? Quando x for bem pequenininho, vai ficar menos com menos, que vai dar mais. Ok. Agora, quando x for 0, por exemplo, que é entre menos 4 e 4, daí eu vou ter um positivo e outro negativo, e aqui vai dar negativo. Beleza? E quando eles for bem grandes, ambos vão ser positivos e aqui vai ser positivo. Agora nós encontramos uma coerência no nosso gráfico. Eu tenho que tomar um cuidado muito grande aqui, meus caros, porque aqui ainda eu tenho um quadrado que eu não coloquei, ó. Esse quadrado é desse cara aqui, ó. Então aqui embaixo eu nem preciso fazer análise de sinal, né? Não importa aqui embaixo esse mais com menos aqui, que ele vai ser elevado ao quadrado. Agora o que importa é só esse daqui. Tá. Quando esse x for negativo, a derivada da positiva. E quando esse x for positivo, a derivada da negativa. Tá. Então, isso aqui sempre é positivo, até aqui. E depois sempre vai ser negativo. Vamos verificar a coerência do gráfico de novo. Agora, o gráfico é negativo, ele cresce de maneira côncava. Legal. Até x igual a 2. E em x igual a menos 2, eu lembro-me de ter uma raiz, inclusive, né? Então, tá aqui, ó. Então, ele vai crescendo até ali, né? Ali eu tenho uma raiz. A função de negativa passa a ser positiva ali. Ele continua crescendo. Até ali ele continua crescendo. Aqui a derivada é 0. Depois a derivada fica negativa. E ele continua positivo até 2. Daí ele fica negativo, decresce e convexo. As três linhas precisam estar coerentes para a gente fazer o gráfico, senão a gente fica doido. Depois, na assíntota, ele dá um salto lá para o positivo. É côncavo e decresce até essa outra assíntota aqui. E esse é o nosso gráfico. Beatriz, Leônidas, Luciano, entenderam o que eu fiz? Entendi, professor. É? Legal. Mas é meio... É trabalhosinho, né, Luciano? É bem complexo mesmo, professor. Eu quero fazer na próxima aula mais uns exercícios, mas a próxima aula vai ser só de gráfico, pelo menos as 2 próximas aulas, né? Porque é um assunto que exige bastante. Meus caros, até daqui a pouquinho, então, na aula de GA, que tudo vai estar funcionando melhor. Agora as coisas já se alinharam. Um abração, até daqui a pouquinho, então. Tchau, tchau. Tchau.